né? Tranquilo. Então vamos lá. E aí, quando tiver chegando nos 40 minutos, eu vou avisar, a gente vai parar e eu vou mandar um novo link, tá bom? Tá certo. Então, o Vini, a gente se Acho que apresenta. até com o mesmo dá. Oi? Dá com o mesmo link. Dá, né? Eu me apresento, você se apresenta, e depois eu apresento o professor Alberto e deixo ele também falar, se apresentar, né? Melhor, tá bom? E aí a gente já vai para. Eu faço a introdução básica, eu fiz uma introdução bem básica aqui, professor, para deixar o senhor Tá bom. tratar o assunto, né? Tá bom? Tá certo. Então vamos lá. Vou fazer a entrada. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou aqui com o Vinícius. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vini e eu vou dizer para vocês que só nessa semana eu descobri o real sentido daquela expressão, dinheiro sujo. Puxa vida, se eu soubesse que Vini ia fazer a entrada, eu também tinha feito uma entrada, mas tudo bem. Você não pode deixar passar, né? E vai calhar direitinho que esse episódio vai ser postado na próxima segunda-feira, né? Então os acontecimentos estão bem recentes aí. E nós não estamos sozinhos aqui, nossos queridos ouvintes, nós estamos com um convidado muito especial, o professor Alberto Martins, que é professor de História, e hoje vai estar com a gente aqui participando dessa resenha sobre a reforma protestante, né? A gente está aí no mês de outubro comemorando aí o mês da reforma protestante e a gente vai falar um pouquinho de Lutero, a gente vai falar um pouquinho sobre o que Lutero reformaria na igreja brasileira do século XXI. Professor Alberto, fique à vontade, pode cumprimentar nossos ouvintes. Olá, galera. Boa noite. Aqui é o professor Alberto Walter Martins, né? Muito obrigado aí por esse prenome aí, professor. Eu prezo muito, desde menino, né? A gente sempre achava interessante o ser professor. E mais tarde Deus me deu a graça de sê-lo. Muito antes de ser um professor na área secular, eu fui professor de EBD. Sou até hoje professor de EBD, depois de me convertido. Sim, professor de EBD. Mais tarde, por formação acadêmica, vim a ocupar também esse cargo junto com outros professores, pessoas de grande influência, como foi na minha vida e, por certo, também na vida de tantas pessoas, porque ninguém chegou aqui sem ter consigo, ou bem perto, um professor, né? Seja dentro da casa com os pais, né? Nessa função pedagógica, conduzindo, e depois na vida secular, aprendendo lá fora aquilo que é necessário para a convivência no meio social. E muito obrigado, porque falava pouco desse título, professor, mas um outro título que eu acho muito, muito legal, e eu fiquei, de certa forma, sobressaltado quando o irmão disse que estaria aí também com outro pastor. Eu acho que os dois títulos eles combinam bem, professor e pastor. Eu, se eu não fosse professor, eu ia me candidatar mediante uma chamada ministerial, se fosse assim, não é? Pastor, que eu acho que é de grande... são os dois pontos. As duas personalidades que conduz a história humana, esse que leva ao conhecimento e o outro que aguça esse conhecimento espiritual de qual o mundo carece por estar caído, né, no pecado, e carece da graça de Deus para a salvação. E aí está na mão dos pastores e na mente, no coração deles. Muito obrigado por estar participando, viu, Gustavo, com você e o pastor Vinícius, embora eu não o conheça, mas bem atual aí na sua introdução do que é dinheiro sujo. E não é fácil, não. E deve ter muito por aí afora. Quem não tem dinheiro sujo está sujando o céu por aí afora também. Muito bom. E o professor Alberto, ele deu aula para mim no seminário, né, de História da Igreja,
E certamente foi um dos que me influenciou aí na caminhada acadêmica também, né, de cursar a licenciatura em História. Muito bem, mas sem mais delongas, a gente vai para o nosso momento de salves e recados agora e daqui a pouco a gente já vai cair nesse conteúdo aí que vai pocar as suas ideias. Bom, professor, vamos lá então? Vou fazer Vamos. aqui um panorama básico e depois a gente já vai para as perguntas, tá bom? Estamos aqui nesse episódio especial da Reforma Protestante, né? E a gente vai trocar uma ideia sobre a igreja atual, sobre o que levou Lutero a fazer o movimento que ele liderou, né? Talvez, não sei se era a intenção dele liderar algum movimento, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, já estou aí deixando umas deixas aí, mas a Reforma Protestante, né? O dia 31 de outubro é comemorado o Dia da Reforma Protestante, que foi esse evento que mudou não só a história da igreja, como do mundo. Foi protagonizado pelo ex-monge católico Martinho Lutero, que, como se conta, né, não se sabe se o quão literal isso ou o quão de lenda que tem nisso, ele pregou as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro do ano de 1517. Né? Eu acho interessante, né, o professor Alberto? Tem muita coisa que se fala do Lutero. Uma vez eu ouvi que talvez não foi tão literal assim essa história que ele pregou ali, as 95 teses, né? Mas é uma história que realmente a gente precisa falar dela, porque mudou a história do mundo, né? Não só da igreja. E para a gente começar a falar, eu queria que você falasse para nós aí quem foi o Martinho Lutero, né? Aí depois a gente vai falar do porquê que ele conseguiu fazer essa reforma que outros que vieram antes dele tentaram e não conseguiram. Quem foi o Martinho Lutero, professor? Pois é, o irmão falou aí, o pastor citou, né, o que tem talvez muito de fábula ou em cima dele, porque à medida que a pessoa vai se tornando importante ou ganha grau de importância mediante publicações, o que vai acontecendo? Algumas pessoas vão escrafunchando, né, escavando a vida dessa pessoa para ver o que tem de verdade e o que não tem de verdade ali. E há muitos autores, o que há de livros escritos sobre Lutero é fantástico. E isso por conta deste movimento que nós ficamos chamados, mundo afora, da Reforma Protestante, né? Ele deu a bicuda, né? Deu o boom aí na coisa, ele explodiu na questão para trazer à luz, principalmente dos seus alunos lá. Mas eu tenho alguns autores aqui, desculpa fazer menção, eu vou mostrar um livro aqui que eu gosto muito, desde quando já li parte dele e estou relendo algumas partes, fui obrigado a ler, vou apresentar aqui. Se alguém não tem, se conhece, depois pode fazer uso aí, querer comprar, adquirir, não é? Cativo à palavra. Essa é uma expressão que ele mesmo vai fazer uso por conta. Mais tarde, alguns vão dizer que é um dos 4 pilares que ele defendia, né? Depois inseriram mais um outro, que nós chamamos de sola, né? E um deles é as escrituras, sola a escritura, né? Então, o apego de Lutero à causa vai suscitar exatamente muitas ideias, muitas ideias. E tem aqui um outro autor, me permita aqui, né? A gente não está mostrando nenhuma erudição, tá? Os irmãos me perdoem aí, porque é a minha função como professor, então a gente tem que ter mesmo alguma afinidade com livros de leituras, né? Eu tenho aqui do Franz Law, que é um autor também da Sinodal, ele é um alemão, não é? Ele é muito claro em muitas citações de outros autores, e ele faz aqui uma biografia de Lutero, tá bom? Então, ele tem material à vontade de pesquisa lá para poder escrever isso aqui, para poder escrever tal. Então, à medida que a pessoa cresce, ele tem a sua vida, a vida se torna pública. Mas Lutero, você começou citando aí que é um monge, porque é a partir daí que a gente começa a ler sobre Lutero, né?
Ele foi um monge agostiniano, mas ele nem sempre, né, foi assim, né? Ou seja, foi criado num subúrbio na Alemanha, em Erfurt, né? E depois ele o pai dele tinha uma aspiração de querer alguém, um advogado na família, parece que uma tradição antiga. Isso, os estudiosos de história aí vão fechar quando pega aquela família patriarcal. Dentro de uma família deveria ter um advogado, um médico e um padre. Primeiro era um padre, tá bom? Primeira pessoa no grau lá era padre, dado a influência que a igreja exercia na cabeça das pessoas, né? Uma santidade que era enfocada na vida de um padre. Depois ele deveria ser advogado, ser um perito nas leis. E isso era muito buscado também, porque precisava de levantar isso, principalmente na Alemanha, né? E depois um médico. No caso da família de Lutero, o pai dele queria que ele fosse advogado. O pai dele era um arrendatário de uma mina, né, de cobre na Alemanha, e queria que os filhos fossem educados, adquirissem um grau de educação. Lutero, nesse caso, ele queria que fosse advogado. E ele, então, se interessa nessa direção. Ele teve uma criação muito austera, muito difícil, muito pesada, talvez pelo espírito da época, mas diz que o pai dele era muito exigente. Os vários autores vão dizer aqui que o pai dele era muito exigente, muito durão. E na biografia de Lutero, esse Cativa a Palavra, alguém vai suscitar que ele tinha lá alguns traumas, né? Algumas depressões, algumas angústias, e que possivelmente fosse oriunda desse formato da educação que ele teve, e, ao mesmo tempo, aquilo impulsionava ele a ser diferente ou a buscar uma resposta daquelas tremulações da sua mente, do seu coração, por que ele tinha aquilo. Mas era uma pessoa tremendamente dedicada aos estudos, né? Não era um pródigo, né? Não era tão inteligente ou mais inteligente do que todo mundo, não é? Ele diz alguns autores que ele tinha uma certa dificuldade e alguns até oprimiam ele, até alguns colegas também, né? Trazendo para hoje aqui, não ser anacrônico, né? Um bullying, né, da época, né? Fazia aquelas questões. Então isso trazia para ele também algumas dificuldades. Então ele teve uma educação muito severa na sua casa. Ele estudou em Erfurt, né, até os 16 anos, né? E a partir dali, então, ele até os 16 anos ele começa a estudar, e estuda direito também. Depois ele vai para a faculdade, provavelmente dito. E aos 22 anos ele se forma em arte. O ensino medieval tinha o trivium e o quadrivium. Depois, né, quem estiver nos ouvindo aí, pesquise lá, tá certo? Trivium e o quadrivium eram as disciplinas que eram enfocadas dentro do trivium, né, da filosofia, da oratória, das artes. E depois vinha para o quadrivium a lógica, a matemática, daí. Não vamos entrar nesse campo agora. Então, ele aos 22 anos, ele se forma como um mestre em artes, não é? As leis, ele tinha a gramática, ele tinha lá a filosofia, tinha o latim, tá certo? E isso vem dar a ele uma formação muito grande. Ele conta a história que ele tem uma experiência, não é? Ele tem uma experiência espiritual, propriamente dito, não é? Num determinado tempo, lá, num determinado momento, ele enfrenta um temporal, não é? Enfrenta uma angústia num temporal, raios, trovões, aquilo joga ele por terra, e ele tem medo de morrer. Ele sente medo tanto da morte quanto do inferno. Tudo aquilo que ele estudava e eram os momentos, os temas da religião da época, né? O céu, o inferno, o purgatório, as indulgências, aquelas contemplações aos místicos, né? Então isso tudo infundia na cabeça dele esse temor do inferno e da morte. E dizem lá, nesse momento ele tem lá ele toma uma atitude, ele clama lá uma padroeira, a Santa Ana, e que diz que se ele fosse salvo daquele temporal, se ele fosse salvo daquele momento, ele iria dedicar a vida dele ao ministério, né, ao sacerdócio. Então ele vai fazer a sua inscrição lá esqueci o nome agora, me perdoe aqui, né, da escola. E aquilo traz um trauma para o pai dele, porque o pai dele queria vê-lo no direito, queria vê-lo advogado, mas ele se decide ali, depois de formado, a ser um monge. Professor, e a dedicar a vida
ao celibato. Uma dica para quem não conhece ainda a história de Lutero, o filme, né? Tem o filme de Lutero que é muito bacana. Sim. Ele narra bem Muito. esse início do Lutero. O filme começa com ele correndo de uma tempestade, esquivando dos raios ali, prometendo a Santa Ana que ele daria Todos vida os para o autores, né? Todos os ministério. autores vão falar, né? Justo Gonzalez vai falar, a história da teologia de Justo Gonzalez vai falar, o Carnes vai falar, né? Vai fazer citação também, né? Dessa postura de Lutero. Então, realmente, parece que é verídico, né? Dado as citações e quem escreveu, porque ele vai fazer essa narrativa a posteriori, vai narrar essa experiência terrível dele, mas ele não escreve sobre isso. Um fato interessante é que os alunos dele, né, quando ele passa a ensinar, principalmente os Salmos, né, ele faz um estudo muito longo dos Salmos e nas suas prédicas ele fazia esses ensinos, e os alunos deles iam anotando essas questões, essas experiências que ele envolvia dentro da interpretação que ele queria dar também à sua teologia, não é? É interessante, ele nasce em 1483 e vai morrer em 1546, não é? Então, em 1512 ele é doutor em teologia, né? Em 1513 ele passa a ser professor catedrático e ensinava os Salmos, né? Em 1515 aí vai ter o foco principal dele, não é? Nas leituras dos escritos, né, das escrituras, ele vai se deparar lá com Romanos 1:17, né, que nós bem conhecemos, né, que ele fala, né, não me vergonho do evangelho de Cristo, e depois vai falar que o justo viverá pela fé, não é? O evangelho da graça. Então, ele se depara com isso, com esse ponto aí tão forte que vai impactar a sua vida. E ele passa a estudar isso, né? Passa a trabalhar exatamente toda essa condição aí da sua vida espiritual. E é interessante que quando a gente toca a palavra, continuando assim? Pode continuar. Interessante que nesses fatos, né, não são fatos tão sequenciados na vida dele, né? Nós não estamos narrando aqui uma sequência. Aliás, é difícil encontrar aqui esses fatos tão sequenciados, a não ser um outro autor que vai tratar cronologicamente, quando tem aquelas dietas, né, aqueles encontros, então eles vão marcar datas, então tem tempo para poder fazer as perguntas, depois as réplicas, Então, um escrivão aqui vai sinalizar os dias bem datados desses momentos. Mas, então, Lutero, quando passa a estudar isso, ele não vê simplesmente a justiça de Deus como se fosse um juízo final, não é? Aquela justiça de Deus que iria julgar tudo, não é? De vez. Mas ele percebe o seguinte, que a justiça apontaria a santidade de Deus, aquilo que as Escrituras estava trabalhando, né? Mais tarde que vai trabalhar muito a santidade de Deus, é Calvino, né? Então os irmãos já têm aí um linhavo, né, para lá, para ver isso. Mas então Lutero se depara que essa justiça o colocaria numa condição de depender de Deus a resposta pelas suas aflições, pelo seu pecado, que ele se via pecador, né? Então ele passa a comparar aquilo com o seu estilo de vida, de preparação, a vida religiosa, aquela vida muito austera, muito pesada, muito difícil, e cada vez mais com sacrifícios, com orações matinais, né? Orações pela madrugada. Aliás, essa vida austera de um monge, né? Ou de um mosteiro, ela tem todas horas regulares, né? Pela madrugada, orações pela manhã, antes do sol nascer, tinha toda essa movimentação. Eu estou falando isso aqui, agora já não é mais tanto pela leitura. Eu tenho um primo já falecido, que ele, há 3 meses antes de receber o hábito como sacerdote, no mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, ele então deixou o sacerdócio, né?
já estava encaminhado. Mas ele fala sobre essas narrativas assim dele, da vida dele e das exigências do mosteiro, né? Ele era seria um monge beneditino lá no Rio de Janeiro. E então ele fala esse momento de clausura, ele é muito exigido de leitura, de orações, de rezas, não é? E Lutero via naquela prática toda uma insuficiência, não estava resolvendo o seu problema. Aquilo não dava um descanso para a sua alma, não é? Até que, aí agora vem uma questão, né? Até que ele vai a Roma, uma visita a Roma, os seus mentores, ele faz uma visita a negócios a Roma. Aqui não tem mencionado que tipo de negócio, é tratar negócios da igreja. Alguns vão dizer que ele ficou deslumbrado de ver aquela riqueza toda também, né? Tem um outro autor que vai dizer, parece que é de Aquino, né? Que vai fazer uma menção assim, né? Que a igreja era tão rica, mas não via aquilo como fruto, porque lá fora a pobreza era muito maior, não é? Do que aquilo que ele esperava. Mas Lutero, então, entra num choque também de ver aquela ostentação, aquele poderio todo ali. Volta para a sua terra, na Alemanha, e continua lecionando. Mas as suas leituras bíblicas vão fazendo com que ele entenda de perto aquilo que as Escrituras estavam realmente mencionando, aquilo que as Escrituras estavam dando a entender para ele, no caso, pessoalmente, resolver a sua situação, porque a busca dele era pessoal, não tinha a ver com os outros. Naquele momento da história, ele queria resolver o seu problema. Por que ele era assim? Mas à medida que ele vasculhava isso, que ele aprofundava os seus temas e as suas contemplações, suas orações, suas inquirições, né? Diz alguns autores que ele era muito claro na mente, né? Ele era muito incisivo em perguntar e também muito alegre às vezes, mas muito radical, sangue duro, né? Queixo duro, né? Ele ostentava uma radicalidade naquilo que ele buscava e exigia também dos outros. Então, à medida que ele vai localizando para ele uma resposta, ele vai comparando lá fora que a igreja, o meio que ele vivia, o clero que ele vivia e a cúria romana na sua estrutura não praticava aquilo que se pregava, né? Porque viviam em torno de uma tradição, né? Da tradição. Aí que vem o ponto fulcral da coisa, porque segundo a tradição, ela é comparada na Igreja Católica com a Bíblia. E, às vezes, tem até mais autoridade do que a Bíblia. Nesse momento da história, é muito pesado porque a Bíblia estava enclausurada. A Bíblia pertencia à clausura, a Bíblia pertencia aos padres, os padres que manuseavam, que manipulavam as Escrituras. O povo não. Então, à medida que Lutero descobre isso, percebe isso, aí parece que ele explode, né? Explode a sua vontade de trabalhar, de levar aquilo avante. Acontece que, nessa ida lá, eles estavam discutindo uma reconstrução, ou a construção, né, que foi longa, a construção da Santa Sé, que é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Você pensa bem. Aquilo, então, impacta a cabeça dele, porque eles estavam discutindo os negócios, como eles iam adquirir verbas para fazer aquela construção. E um dos pontos, né, porque os outros pontos aí vai envolver os príncipes, vai envolver os reis, vai envolver os duques, vai envolver aquela estrutura de poder político que estava distribuída na Europa de ponta a ponta, da Alemanha à Espanha, como se diz, né? Da Alemanha à Áustria, à Bélgica, vai pegar tudo isso aí. E um dos pontos chaves ali era a venda de indulgências. Isso, então, implica com Lutero, como é que pode isso? Como é que vou entender? Ele conhecia a venda as indulgências como uma ordem monástica antiga, que era necessário, tal. Mas quando ele se depara com as Escrituras, com o conteúdo das Escrituras, ele passa a julgar o que queria dizer aquelas indulgências, que nada mais era, em cima, junto com as penitências, que eram exigidas também, a vida de santidade, de orações, de rezas, não é? As indulgências implicavam em um lugar no céu. Isso então, tiraria a pessoa do purgatório
e daria anos outros fora dali, ou endereçava as pessoas ao céu. Aí ele não entra em crise, não é uma crise, não seria essa palavra, né? Ele conjuga a leitura, a teologia disso e o conteúdo disso com o que a Bíblia estava dizendo. Aí os autores vão dizendo que ele não impacta de uma vez, ele não explode de uma vez. Ele vai aos poucos convencendo seus alunos e alguns colegas, professores da universidade sobre aquelas questões. E ele vai formando, então, a base. Então, ele age com sabedoria nesse sentido. Ele vai formando essa base ali até ele poder tomar frente ao que ele precisava. Até o dia que alguém, né, um monge também chamado Johann Testel, né, João Testel, conhecido assim, né, publica isso, né? Publica essa venda de indulgências. E aquilo vai para todo lado da Europa. Quando Lutero toma conta disso, aí ele faz um tratado. Ele se debruça em cima daquilo e passa a conjugar, não é? Se vocês quiserem, né? Aliás, isso aí já está. Hoje a internet favorece isso. A gente tem documentos da igreja, um outro livro também de história. Então tem lá as 95 teses. Então, dia 31 de outubro, eu fui até pesquisar que dia que deu da semana, foi no sábado. Eu fui lá no Google, tá? Porque dia está lá 21, mas não deu por assim. Então, eu fui fazendo as contas lá, não consegui. Então, disse que deu num sábado. Então, né? já sabe, ele afixa na professor. porta. Então, Olá. já sabe que ele não é adventista, né? Que ele foi lá no sábado, então já está excluído. Também, né? Dia 31/10, ele afixa lá na porta do castelo de Wittenberg, né? Essa uma defesa, né? Uma defesa teológica em cima daquilo, acusando as inverdades, né? Não sei se esse termo seria inverdade, né? Interessante. Por aí afora de... Eu ouvi um estudioso de Lutero uma vez dizer que essa prática de você afixar suas teses, né, em público, como Lutero fez, ele estava propondo um debate mesmo, né? Ele não estava querendo ser o dono da verdade, impor, não, quis chamar a igreja para um debate, né? Exatamente, é isso que ele faz. Ou seja, ele faz porque era um costume da época. Quem faz faculdade aí, né, ainda hoje, né, quando algumas pessoas querem, não vai lá no mural e prega lá alguma coisa para provocar e querer saber alguma coisa, né, ou provocar para um assunto, ou convidar para um assunto. Lutero faz isso, fixa lá, convidando quem quisesse discutir mediante as escrituras. Ele é muito incisivo nisso, ele não abre mão, não é? Se quiser argumentar mediante as escrituras, porque isso faria dele, daria a ele a oportunidade de esclarecer a quem fosse. Interessante que as pessoas não vão, ninguém atende o comando. Isso foi sábado, parece que foi pela manhã cedinho. Né? Então, de repente, os alunos que circundavam ali, a praça, então, mas ninguém dá conta. No dia 1º de novembro, que é dia chamado de Todos os Santos, né, no calendário católico, dia 2 é dia dos mortos, mas dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Diz que Melanchthon pega isso e manda imprimir. E no dia 1º, aquilo se distribui. A partir daquele dia 1º, a coisa distribui, tanto ali em Erfurt, né, em Wittenberg, e vai por onde fosse possível a defesa ali, a crítica que Lutero estava fazendo em cima daquelas teses das indulgências, aquilo então vai se tornar de conhecimento público. E ele publica em alemão, não é? É alemão, porque o latim era restritivo à igreja, até hoje não é? Até hoje é muito restrito lá. Professor? Só fazer um apêndice aqui, me permita? Fala. O tempo está acabando já dessa sessão, aí faltam 5 minutos. Aí o senhor pode concluir, eu vou parar a gravação e mandar outro link, tá bom? E daí a gente já entra na segunda parte, que eu acho que já está caminhando para isso, né? Do porquê que Lutero conseguiu, desse contexto, né, que favoreceu, e os outros não conseguiram. Mas pode ir. Então tá.
Então, quando ele manda publicar, mas publica em alemão. Então, ele favorece aos leitores dele, aos demais leitores, um discurso no vernáculo e não numa linguagem simplesmente restritiva a monges e clérigos e a cúria romana, né? Que seria o latim. Mais tarde, um debate dele com Eck, um outro monge, não o Johann Eck, que vai disputar com ele uma questão teológica, mas ele vai exigir dele uma declaração também em latim. Vamos lá para o segundo ponto. Deixa eu parar a Vamos sair gravação. agora? Derruba o link, Guto. A gente entra com o mesmo link, eu acho. Tá, deixa eu só parar Pode entrar aqui. com o mesmo link. Vou parar aqui e vou derrubar o link.